São 1h13 da madrugada. Gente, hoje eu entrei super tarde na live, né? Não deu para mim entrar mais cedo hoje, tá? Meu dia foi super corrido. E para quem não me conhece, meu nome é Dayana. Esse é o canal Coisas de Dayana e eu sou a Dayana, tá bom? Aqui eu estou diariamente com vocês. Nós estamos lendo a Bíblia online, né? Eu me comprometi aqui com vocês de ler a Bíblia todos os dias, né? E a gente começou desde o começo e tá sendo uma experiência muito bacana para mim também, tá bom? Eu tô aprendendo muito com vocês que estão participando aqui do chat ao vivo e tenho certeza também que Deus está me usando, né, para levar a palavra dele para pessoas que têm curiosidade de saber. Muitas pessoas às vezes lê a Bíblia, não conseguem entender. Isso já aconteceu comigo também e acontece muitas vezes porque a gente não lê no espírito, né? Não lê devagar, acaba lendo muito rápido e muitas coisas passam despercebidas, infelizmente. Então é muito importante que a gente venha ler a palavra de Deus com muita calma, fazendo, meditando sobre cada capítulo, porque Deus, ele fala conosco em cada capítulo, né? Deus mostra uma lição, a gente aprende com o erro de alguém, né, para não fazer a mesma coisa. Então é muito interessante a gente de fato ler a Bíblia pausadamente, fazendo reflexões, tá? E para você que está chegando agora, bom dia, seja muito bem-vindo. Aqui no chat eu sempre leio os comentários de vocês, né? Eu sempre assim acredito que Deus ele pode usar você para colocar um comentário aqui, onde eu vou ler ao vivo e isso vai edificar a vida de alguém, né? Deus pode te usar dessa maneira, até porque a live ela fica gravadinha, então depois outras pessoas podem assistir, tá? E nós estamos em Êxodo, nós estamos no segundo livro da Bíblia. E hoje, gente, eu coloquei um vídeo. Eu me comprometi aqui com vocês de toda semana, toda segunda e sexta-feira, às 19 horas, vai ter vídeo novo aqui no canal. Eu me comprometi com vocês e eu comecei por hoje, né? Então, hoje eu fiz um vídeo. O vídeo que eu fiz foi um resumo do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Ele é um livro muito importante, ele fala da criação, né? Ele fala de toda a criação que Deus fez a terra, Deus fez a água, Deus fez os mares, Deus fez as pessoas, Deus fez também tudo, ele fez os bichos, né? Então, assim, Deus ele colocou o ser humano num paraíso, era tudo muito perfeito, mas Deus ele sempre quis o quê? A obediência do ser humano. Então, Deus, desde o começo, ele deixou ali o livre-arbítrio da pessoa fazer, né, o que ela quisesse. Deus, ele não queria robôs. Deus, ele nunca quis criar robôs, a humanidade robô, não. Ele quer que as pessoas, né, venham a obedecer ele por amor, né? Mas a pessoa, se ela quiser viver afastada de Deus, se ela quiser viver longe, né, do que Deus tem para ela, ela também tem essa opção. Deus sempre deixou isso muito bem claro, né? Ele quer pessoas verdadeiras ao lado dele, pessoas que verdadeiramente querem fazer a vontade dele, que reconhece que ele é Deus, que reconhece que ele é soberano, que ele é tudo, né? Deus quer pessoas obedientes. Então, o livro de Gênesis, ele mostra isso, ele mostra a desobediência humana, como que o ser humano se afastou de Deus, como que o ser humano trocou tudo, né? Porque o ser humano ele já tinha tudo, né? E ele trocou, ele caiu, o mundo caiu. Por que que hoje nós vivemos no mundo?
de pecado, com maldade, com doenças, com coisas ruins, né? Gênesis ele mostra isso. Mostra também a soberania de Deus, como Deus ele faz coisas que só Deus pode fazer. A gente vê a gravidez de Sara, já uma senhora, a gente vê ele cumprindo as promessas a Abraão, Isaac e Jacó. A gente vê também a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele tinha tudo para dar errado na vida dele. Só que ele tinha um diferencial. Ele tinha um coração obediente a Deus. Então Deus não abandonou José. José passou sim por momentos difíceis, ele passou sim por lutas, só que Deus sempre esteve com ele, né? Então, na Bíblia a gente vê que Deus, ele é capaz de tudo e que Deus, ele não gosta de pessoas desobedientes, né? E a gente vê também por que acontece tantas coisas ruins no mundo, né? A gente entende, começa a entender os fundamentos de Deus. Então é muito importante que a gente venha ler a Bíblia de verdade desde o começo e a gente busque entendimento, né? A gente buscando entendimento, entendendo a soberania de Deus, entendendo de fato o que Deus quer, né, que a gente faça. Tudo isso começa a fazer com que a gente mude os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e, enfim, vai transformando de verdade a gente de dentro para fora. Aí a gente começa a cumprir o nosso propósito com Deus, porque para Deus trabalhar, para Deus agir, para Deus fazer, né, todo o propósito dele na nossa vida, nós temos que estar alinhados com Deus. E agora nós estamos, né? O livro de Gênesis, na verdade, eu fiz, se eu não me engano, foi 19 lives, né? O livro de Gênesis, ele é o livro, um dos livros mais longos da Bíblia, né? Então foi feito aí 19 lives, cada live tem aproximadamente de 1 a 2 horas, mas pensando em pessoas que não querem voltar desde o começo das lives, não quer assistir live por live, é muito interessante que você faça isso, seria muito bacana para você, principalmente se você nunca leu a Bíblia, porque nós de fato lemos aqui ao vivo, né, capítulo por capítulo, meditamos em cada capítulo, então tá tudo assim muito bem explicado. Só que assim, né, às vezes você não quer assistir, não quer voltar desde o começo das lives, então eu fiz esse vídeo pensando nisso. Foi um resumo que eu fiz desse livro, que é um dos livros mais longos da Bíblia e que também é o primeiro livro da Bíblia, né? Então é muito interessante que a gente tenha conhecimento do que está escrito lá. É muito importante as coisas que estão escritas lá. Então eu fiz esse vídeo, tá gravadinho aqui no canal, ele tem só 25 minutinhos e ele conta a história inteira de Gênesis. Então a gente já leu o livro de Gênesis e agora nós estamos lendo o livro de Êxodo, né? E ontem, na live de ontem, nós chegamos até o capítulo de número 32, né? Que nós falamos sobre o bezerro de ouro que o povo fez, né? Que o povo pediu para Arão, irmão de Moisés, fazer. O povo já tinha visto os sinais, as maravilhas, o povo inclusive tinha conversado com Deus, né? Eles tinham feito aí uma aliança com Deus. Deus, ele já tinha falado as leis, já tinha falado os mandamentos, e o povo falou para Deus que sim, que eles iriam obedecer a Deus. E aconteceu que Moisés, ele precisou se ausentar do povo, né? Depois disso, ele precisou se ausentar do povo para subir no monte para conversar com Deus. Inclusive, Deus estava escrevendo com o próprio dedo dele as tábuas, né? Com as leis para o povo, né? E Moisés estava lá em comunhão com Deus, conversando com Deus. Só que o povo, mesmo depois de terem conversado com Deus, mesmo depois deles terem concordado com Deus que eles iriam fazer tudo que Deus falou, o povo começou a achar que Moisés estava demorando muito. E o povo começou a reclamar para Arão, para o irmão de Moisés.
começaram a reclamar, 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 e falaram: eu não sei o que esse Moisés sumiu, que tirou a gente do Egito e a gente está aqui. Faça um Deus para a gente, nós precisamos de um Deus. Então Arão, vendo toda aquela movimentação do povo, pediu para eles darem, né, alguns objetos para ele, que ele tinha experiência, né, em trabalhar com ouro, ele sabia trabalhar com ouro. Então ele pediu objetos, né, para as pessoas, e ele fez um bezerro de ouro. E as pessoas começaram a adorar aquele bezerro de ouro, como se aquele bezerro de ouro fosse Deus, né? E Deus ficou irado, Moisés também, e muitas pessoas morreram em juízo, né, por conta disso, né? Moisés, ele perguntou ainda, né, quem iria ficar do lado de Deus, e muitas pessoas se rebeliaram, né, contra Deus, não queria saber de Deus. Então essas pessoas tiveram juízo ali. Deus autorizou a morte, né, daquelas pessoas. Hoje em dia, é claro que não devemos fazer isso com pessoas que fazem idolatria, né? Que idolatram outros deuses, nós não devemos fazer isso. Mas naquela época, Deus, ele liberava alguns juízos. Deus liberava naquela época. Naquela época era diferente de hoje. E também naquela época, Deus estava preparando aquele povo para a chegada de Jesus, né? Deus, ele tinha ali um propósito com aquele povo. Não que hoje Deus não tenha um propósito com a gente, mas naquela época era diferente, e naquela época Deus às vezes determinava, autorizava certos juízos. E naquele dia, 3.000 e poucas pessoas, ou 3.000, não sei, não me lembro de exatidão, mas muitas pessoas, mais ou menos nessa faixa de número, morreram, né, por consequência dessa idolatria. Deus, ele odeia idolatria. Inclusive, é o primeiro mandamento, né? Então, assim, aquelas pessoas, elas aceitaram os decretos, as leis de Deus, e mesmo assim, elas fizeram, né, o que fizeram. E Deus autorizou esse juízo. Então, a gente viu isso, né, no capítulo de número 32, que foi o capítulo anterior. E hoje nós vamos ler agora o capítulo de número 33. E o que eu sempre falo aqui na live é para você, né, que está em casa, você tem a oportunidade de pegar um papel, uma caneta, pega um papel, uma caneta, anota as coisas que você achar importante, né? Isso vai servir para você conseguir memorizar melhor, para você aprender melhor e também para você evangelizar a vida de pessoas. Então é muito bacana, eu sempre estudo dessa maneira e eu consigo memorizar melhor as coisas que eu vou lendo e que eu vou aprendendo, tá bom? Então, eu sempre leio aqui os comentários de vocês e nós vamos começar ali. Só vou tomar aqui uma água. Então, bom dia, bom dia. Deus seja louvado. Bom, vamos começar.
Vamos lá. Então, o Êxodo, né? O Êxodo, capítulo 33. Êxodo significa a partida, né? E o nome desse livro, ele se dá porque o povo, né, tinha partido do Egito. O povo estava sendo castigado no Egito, estava sendo escravo no Egito. E esse livro, ele é o livro da partida. Então vamos lá, vamos ler aqui Êxodo 33. É muito forte esse capítulo, tá, gente? Esse e o próximo eu achei muito forte. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu poderia destruir no caminho. Então, olha só, Deus, né? Provavelmente Deus não estava suportando, assim, querendo ficar perto daquele povo, porque aquele povo era um povo teimoso. Então, a Bíblia, ela mostra claramente que Deus, ele não gosta de pessoas desobedientes, de pessoas teimosas. Deus, ele não gosta, não gosta. Deus, ele quer que você obedeça às coisas dele. Por exemplo, Arão, ele foi bonzinho com aquele povo. Aquele povo ficou reclamando, aquele povo ficou pedindo, né, um Deus. E o que que Arão fez? Arão fez o Deus que o povo estava pedindo. Então Arão, ele foi bonzinho para aquele povo. Só que para Deus, Arão não foi legal. Então não adianta só você ser bonzinho para o próximo, por exemplo. Muitas pessoas acham que só dela ser uma boa pessoa, só dela fazer coisas boas, ela vai ter a salvação de Deus, ela vai ter a companhia de Deus, ela vai ter comunhão de Deus, e não é assim. Deus, ele quer sim que você seja uma boa pessoa, mas você não é Deus. Você não faz as coisas para a sua honra e glória. Você tem que fazer as coisas para a honra e glória de Deus. Então, como que se faz isso? Obedecendo às coisas de Deus. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E para a gente saber como que a gente faz para ser obediente à palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus. Naquela época, Deus, ele tinha falado para o povo não fazer falsos deuses, não fazer idolatria. Deus, ele falou. E as pessoas o que? Não obedeceram. Então, aos olhos de Deus, Deus não queria estar perto daquele povo. Deus, ele não abandonou. Mesmo Deus, ele deu juízo para aquelas pessoas. Na verdade, Deus, ele queria destruir aquelas pessoas. Só que Moisés, ele intercedeu pelo povo, né? Então Deus, ele não fez juízo sobre todas aquelas pessoas, mas muitas morreram. Muitas morreram. E Deus, ele mostra. Não adianta, na Bíblia inclusive está escrito, não é pelas obras que você vai, por exemplo, para o céu. Não é pelas suas obras, não é só pelas suas atitudes. Claro que é um conjunto, mas nós vamos ter a salvação pela misericórdia de Deus. É se Deus quiser, é se Deus tiver misericórdia da gente. Então, nós temos que agradar a Deus, nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus. E isso, gente, é muito sério. É muito sério. Nós temos que entender a palavra do Senhor e sermos obedientes a ela. Não adianta só ser bonzinho aos olhos humanos. Nós temos que ter obediência a Deus. Então Deus aqui, ele nem queria
ficar perto daquele povo. Por quê? Porque Deus é santo. Deus, ele é amor. Deus, ele faz milagres. Deus, ele é muito bom. Mas Deus é santo. Então Deus não gosta. Deus, ele perdoa o seu pecado. Ele perdoa quando você se arrepende de coração, ele perdoa. Mas ele odeia pecado. Ele não gosta. Ele não gosta de desobediência, ele não gosta de coisas erradas, porque Deus é santo. Então, ele é misericordioso, ele te perdoa, mas desde que você faça, se arrependa de coração, tá bom? Só um minutinho, tá, gente? Bom, vamos dar aqui continuidade. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissessem a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que vou fazer com vocês. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela está vivendo no pecado. Ela não está se arrependendo. Ela acha que ela tem que fazer o papel de Deus porque ela quer ser boazinha, né, aos olhos humanos. Mas ela quer fazer as coisas que ela acha que tá certa. Ela não vai pela palavra de Deus, ela vai pelo que ela acha que ela tá certa. E essa pessoa ora, essa pessoa pede para Deus, só que Deus o que que ele faz? Não responde, ele não escuta. A pessoa não se sente cheia de Deus. Por quê? Porque ela está em teimosia, ela está em desobediência. E Deus, ele falou aqui, Deus é um só, gente. Ele não muda. Ele falou assim, ó, se eu ficar muito perto de vocês, eu vou destruir vocês. Por quê? Porque é um povo teimoso, é um povo que está com o coração duro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se aproximar de Deus, para se encher de Deus, é estudar a palavra dele, se arrepender dos pecados e fazer o que agrada a Deus. Não adianta ser bonzinho aos olhos humanos. Não funciona. Não funciona. Então Deus, ele não gosta de teimosia. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda e todos se ajoelhavam. Então, olha só, naquela época, né, as pessoas, para ter acesso, digamos assim, a Deus, elas precisavam ter acesso aos sacerdotes, ela precisava ter acesso a Moisés. Era muito diferente. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha feito o sacrifício perfeito, né? Então as pessoas não oravam diretamente para Deus, né? Se elas pecassem em caso de arrependimento, enfim, elas tinham que falar com Moisés, elas tinham que falar com o sacerdote, mais à frente a gente vai ver também. Então hoje, quando a gente quer se encher da presença de Deus, e por que que aquelas pessoas tinham que ir, por exemplo, até o sacerdote ou até Moisés? Porque eles andavam em santificação. Para você se aproximar de Deus, você precisa se santificar,
tá? Você precisa se santificar, você precisa rever o seu comportamento, você precisa rever as coisas que você está fazendo, você precisa entrar em comunhão com Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra e você precisa obedecer a palavra. Conforme você vai fazendo isso e você vai orando, Deus vai te ouvindo e você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Mas antes era diferente, tá bom? Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés, face a face, como alguém conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus: Ó Senhor, é verdade que mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me dissestes que não irá comigo. Dissestes que me conheces bem e que está contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me aos teus planos, para que eu possa te servir e continuar te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: Se não fores com teu povo, não faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estar contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Então aqui Moisés, ele já sabia, né, identificar que não faria sentido entrar naquela terra, combater alguma coisa, por mais que Deus já tivesse dado para ele a certeza de que eles iriam ter aquela vitória, não faria sentido entrar sem Deus. Então é exatamente esse pensamento que a gente tem que ter. Não adianta a gente conquistar as coisas sem Deus. Nós podemos sim querer as coisas, conquistar as coisas, mas não adianta a gente fazer isso sem Deus. Não adianta a gente fazer isso vazio. Isso não traz felicidade. Nós temos que levar isso para os dias de hoje. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com Deus. A gente tem que falar para Deus: não solta, não larga de mim. Me enche com teu Espírito Santo, me ajuda, me acompanha, porque nada fará sentido sem Deus. E Moisés, ele tinha essa confiança. Por mais que Deus tivesse falado que Deus deixaria um anjo, né, ir com eles, Moisés não queria sair dali sem Deus, porque ele sabia a importância de ter Deus na vida dele, de ter Deus na vida daquele povo. Então, que sejamos assim, que a gente não queira absolutamente nada sem Deus. Nós precisamos estar com Deus para tudo, em exatamente tudo. Nada fará sentido sem Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até quando eu passe. Depois tirarei a mão e você verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Então, Moisés, ele tinha ali um relacionamento, né,
muito íntimo com Deus. Deus ele conversava ali com Moisés muito claramente, e Moisés ele via, né, o brilho de Deus e tudo mais, mas ele não via o rosto de Deus. E Deus, ele atende, né? Ele atendeu o pedido de Moisés de ir com Moisés, de não abandonar Moisés e não abandonar aquele povo. Porém, Moisés foi mais a fundo, quis ver a Deus e Deus disse não para ele, né? Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, por mais que ele não quisesse, né? Ele não queria, ele estava chateado, digamos assim, com aquelas pessoas, mas pela intercessão de Moisés, né? Deus, ele perdoa. Deus, ele entende as nossas falhas, né? E Deus disse que iria com Moisés. Moisés, ele estava mais que certo. Ele reconhecia que nada faria sentido sem Deus. Então, gente, eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Eu vou aqui fazer as reflexões, né, que eu deixei tudo aqui anotadinho e já vou ler aqui os comentários de vocês. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida que eu irei te responder. Então, olha só, Êxodo 33. A presença de Deus é essencial. Não adianta chegar na terra prometida sem Deus. A maior bênção não é a promessa em si, mas o próprio Deus conosco. E isso é muito fundamental, né? Nada fará sentido sem Deus, né? Nós podemos sim querer as coisas, nós podemos sim pedir as coisas para Deus, mas em tudo nós não podemos, né, abandonar, né, a nossa comunhão, deixar querer as coisas sem Deus. Nós temos que colocar Deus à frente. Arrependimento abre caminho. O povo, ao saber que Deus não iria mais com ele, se entristeceu. Isso mostra que a tristeza pelo pecado pode levar ao arrependimento verdadeiro. E quando leva ao arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Deus, ele conhece o coração das pessoas, né? Ele conhece quando uma pessoa verdadeiramente está se arrependendo. E quando acontece esse arrependimento, Deus ele perdoa. Intimidade com Deus é possível. Moisés falava com Deus como um amigo. Isso nos mostra que podemos ter comunhão profunda com ele por meio de oração e obediência. Não adianta você ou eu querer ter comunhão com Deus, né? Querer se encher do Espírito Santo sem obediência, agindo com teimosia. Por mais que você seja uma pessoa boa, né? Por mais que você faça como Arão, por exemplo, o irmão de Moisés, você faça o que as pessoas pedem, você humanamente falando seja uma pessoa boa, não adianta. Para você ter comunhão com Deus, para você se encher de Deus, você tem que ser obediente à palavra dele. Você tem que ler a palavra, você tem que procurar entender, você tem que orar, você tem que conversar com Deus, você tem que se santificar. Não adianta você fazendo coisas erradas, sem arrependimento, né? Querer ter comunhão com Deus, que Deus ele não gosta de pessoas teimosas, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso é a Bíblia. Está escrito na Bíblia.
Deus atende intercessores. A oração de Moisés fez a diferença. Isso nos ensina a orar não só por nós, mas também pelos outros, tá bom? Então é muito importante que a gente venha orar, né? E que a gente ore também pelas pessoas, tá bom? Inclusive, se você quiser oração, deixe seu nome aqui nos comentários, tá? Buscar a glória de Deus. Moisés pediu algo além de bênçãos, quis conhecer mais de Deus. Essa deve ser a nossa maior prioridade: conhecer e experimentar a presença dele. Quando nós temos esse grau de intimidade com Deus, quanto mais Deus se mostra para a gente, quanto mais Deus nos enche do Espírito Santo dele, melhor a gente fica, tá? Então nós devemos buscar sem cessar por Deus, pela palavra dele, pelo entendimento, pelo Espírito Santo. As coisas desse mundo, elas são vazias, tá bom? Então, se você é uma pessoa que vive buscando, né, se encher das coisas desse mundo, você pode até ter prazeres, só que vão ser prazeres momentâneos, né? Você não vai ter de verdade, sabe, o encher de Deus na sua vida. Então, nós temos que procurar se encher pelas coisas de Deus. Então a mensagem é: a presença de Deus vale mais que qualquer conquista, e só quem anda em obediência e humildade desfruta dela, tá bom? Então agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês para a gente ler aí o próximo capítulo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Samira pede oração. Samira, eu irei orar por você. Amo muito essa live. É uma bênção de Deus para as nossas vidas. Amém. Aleluia. Verdade, o único nome digno de ser exaltado é o nome de Jesus Cristo. Como sempre, já estou com caderno e caneta. Você tem um ótimo conhecimento. Gente, tudo isso que eu tô falando está escrito na Bíblia, tá bom? Tenho me fortalecido muito com esse canal. Sua live é de Deus. Seja louvado pela sua vida. Amém. Que religião você, moça? A minha religião é Jesus, tá, gente? Eu sou de Jesus. Já deixei o meu nome, Francisco. Eu irei anotar aqui seu nome, Francisco. Boa noite, Alice. Melhor agradar a Deus do que bênção aos homens, porque os homens falham, Deus nunca erra. Sempre incluo esse canal e a vida da Denas nas minhas orações para que Deus sempre seja louvado e sua vida abençoada. Muito obrigada, Francisco.
Eu agradeço, gente, quem puder orar por mim, eu agradeço muito. E aonde nós erramos quando agimos na nossa vontade, sempre quebramos a cara. Exatamente. Nós temos que viver, né, em comunhão com Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo. É verdade, sem a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Sim, gente, nós temos que buscar, né, por santificação, por mudança. Não adianta a gente querer viver, né, pelo nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. A palavra de Deus não, né? A palavra, tudo passa nesse mundo. Nós vamos passar, mas a palavra de Deus não. Então, nós temos que ir verdadeiramente pela palavra de Deus. Você é pastora? Não, gente, eu não sou pastora, tá bom? Eu sou só uma discípula de Jesus, tá bom? Eu venho aqui todos os dias trazer a palavra de Deus, tá? Eu venho ler a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Verdade, tem que ter a presença de Deus. É melhor que qualquer bênção, porque Deus é a própria bênção na nossa vida. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O Diego pede oração. Eu estarei colocando o seu nome aqui, Diego. Quem já teve a experiência de sentir a presença de Deus, não larga mais a presença de Deus. É a única maneira de se sentir bem, de se sentir protegido. Nós temos, né, defeitos, falhas, mas Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Ele nos corrige também. Então, a melhor coisa é a presença de Deus. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui, né? Vamos ler agora o capítulo de número 34. Então vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedras iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Então, gente, essas placas que Deus está falando, né, que Moisés quebrou, Moisés ele ficou muito irado quando ele viu aquele povo, né, adorando o bezerro de ouro. Então Moisés ele teve esse comportamento. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então, assim, nós, né, devemos levar isso como exemplo e buscar por domínio próprio. Mas quem serve a Deus também tem defeitos. Muitas vezes tem o seu, né, descontrole. Moisés ele teve, né, um descontrole, ele quebrou ali aquelas placas, mas Deus ele olha para o coração. Afinal de contas, Moisés também ele não estava indignado
com uma coisa que, vamos dizer assim, era errado. Moisés, ele estava certo, ele estava a favor do quê? De Deus, da verdade, né? Então, Moisés, ele teve sim esse comportamento, mas ele teve por uma coisa que ele não estava errado também, né? Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu ao monte Sinai, levando consigo 2 placas. O Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés, e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Então Deus, ele falou que não fica irado com facilidade, mas Deus, ele fica irado, né? Deus, ele é amor, Deus, ele é misericordioso, mas Deus também, ele é justiça. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os filhos dos seus filhos e até os seus netos, os seus bisnetos e os seus trinetos, pelo pecado dos pais. Então Deus, ele é misericordioso, Deus, ele perdoa, né? Quem se arrepende de coração, independente do pecado, Deus, ele perdoa. Só que Deus, né, quando os pais, eles dão mau exemplos, né, por exemplo, para os filhos, Deus, ele permite e ele também castiga quem segue os maus exemplos dos pais. Então é muito importante, né, que a gente venha mostrar para os nossos filhos o melhor caminho, o caminho de Deus, ler a Bíblia, orientar e, acima de tudo, ser também exemplo, né? Porque quando a gente cria o nosso filho dando os bons exemplos, mostrando a palavra de Deus, né? É muito mais difícil do nosso filho se desviar. Agora, se a gente fica em idolatria, se a gente fica fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, vivendo no pecado, os nossos filhos, eles acabam tendo ali uma direção muito ruim. Eles acabam tendo um exemplo muito ruim da gente. E eles acabam se tornando pessoas ruins também. E Deus não deixa de castigar, tá bom? Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse: O Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vá conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade. Aceita-nos como povo do Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés: Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo povo verá que milagres eu, Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amoreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faça nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes das deusas Aserá. Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Então aqui Deus, ele mostra que ele odeia idolatria. Deus, ele é exigente, Deus, ele é santo e nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus.
Não adianta você ser bonzinho humanamente e ficar fazendo as coisas que Deus não suporta. Você tem que fazer as coisas que agradam a Deus. E aqui Deus fala também que não podemos se misturar, não podemos fazer negócios, não podemos estar, digamos assim, em companhia, né, de pessoas assim, porque os maus hábitos corroem os bons costumes. Então, nós temos que vigiar, né? Não que você tenha que ser uma pessoa preconceituosa, por exemplo, não. Mas você até tem que levar a palavra de Deus, né, para as pessoas assim, mas você tem que pedir muita sabedoria para Deus, né? E de fato Deus fala para a gente não se misturar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, um homem, né? Um homem que de repente a mulher leva ele para os maus caminhos de idolatria, de adorar entidades, de fazer coisas que não é legal e vice-versa também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda. Não faça acordo com moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagões e lhe oferecem sacrifício. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer o alimento que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras e elas fariam com vocês, fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagões que eles adoram. Então, aqui, mais um motivo também que Deus permitiu que o povo fosse escravizado no Egito, porque Deus ele estava separando aquelas pessoas. Deus ele estava separando aquelas pessoas, né? Porque os egípcios, eles tinham um certo nojinho, sabe, dos hebreus, dos israelitas. Os egípcios não gostavam deles, né? Então Deus ele estava sendo aquele povo, né, estava sendo separada, né? Porque quando o homem casa com uma mulher, né, que faz coisas erradas, ou uma mulher casa com um homem que faz coisas erradas, um pode corromper o outro. Então, essa foi uma estratégia que Deus usou para separar aquele povo, para ser um povo santo. Claro que nem todos conseguiram seguir, tinha pessoas que são chamadas, mas poucos são escolhidos, né? Então, Deus continuou dizendo: não faça deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei. Coma pão sem fermento durante 7 dias, no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho é meu, e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Mas se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho para ficarem com todo o primeiro filho de vocês. Paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer colheita. Comemore a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. 3 vezes por ano, os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não traga pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos levem à casa do Senhor seu Deus os primeiros cereais que vocês colherem
Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Então aqui Deus, ele estava repassando novamente para Moisés aquelas leis, os mandamentos. Imagina só, Moisés, né? Até a gente até entende ele ter ficado tão irado, né? Afinal de contas, ele ficou ali, né, anteriormente, 40 dias também, e o povo desobedeceu a tudo, né? O povo fez ali, né, uma aliança com Deus, fez um combinado com Deus, o povo desobedeceu tudo e Moisés novamente fez isso com Deus e Deus, ele atendeu a Moisés. E todas essas coisas, né, esses rituais que eles faziam, esses sacrifícios, essas ofertas, Jesus, ele cumpriu a lei com o sacrifício perfeito, mas naquela época eles precisavam fazer essas coisas, tá bom? Quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as duas placas da aliança, seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Porém, Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus tinha dado no Monte Sinai. Ainda bem que dessa vez teve um enredo diferente. E quando a gente busca por santidade, quando a gente busca por oração, né? Quando Deus vem enchendo a gente do Espírito Santo, claro que nós vamos incomodar a muitas pessoas, mas de fato vai ter um brilho sobrenatural em você, tá bom? Quanto mais a gente se enche de Deus, melhor a gente fica. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via, o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Imagina só o privilégio de ser Moisés, né, gente? Então nós temos que buscar por isso. Antes o meio de comunicação do povo era Moisés, mais para frente os sacerdotes, né? Mas hoje nós podemos fazer isso, né? Na nossa casa, aonde quer que você esteja, você pode fechar seus olhos, você pode buscar por Deus, você pode ler a palavra de Deus, né? E você faça isso todos os dias. Vai obedecendo a palavra do Senhor e Deus vai te transformando, tá bom? Você vai ser uma nova criatura, tá bom? Em Deus. Então, hoje, através de Jesus, pelo sacrifício perfeito, nós podemos fazer isso. E a felicidade verdadeira, ela vem de Deus. Você pode buscar se encher por coisas desse mundo, você pode buscar sucesso, reconhecimento, mas verdadeiramente o que vai fazer toda a diferença na sua vida é o Espírito Santo, tá bom, gente? Então agora eu vou passar aqui algumas coisas importantes que eu anotei sobre esse capítulo, porque muitas vezes, como é ao vivo aqui, eu acabo me perdendo, e depois eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá bom?
Só um minutinho, gente. Eu estou respondendo o meu cliente do meu delivery, tá? Gente, eu tenho que fazer isso porque eu também preciso trabalhar, tá bom? Mas eu já vou passar aqui as explicações para vocês. Bom, então vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Novas tábuas da lei. Deus manda Moisés lavrar 2 tábuas de pedra, porque as primeiras tinham sido quebradas no episódio do bezerro de ouro. Encontro no Sinai. Moisés sobe de madrugada ao Monte Sinai e Deus desce em uma nuvem, proclamando o seu nome e caráter misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e fidelidade, mas que também não inocentava o culpado. Aliança renovada. Deus renova a aliança com Israel, prometendo expulsar as nações da terra, mas ordenando que o povo não fizesse pacto com elas, nem se misturasse com a sua idolatria. Mandamentos práticos. Deus reforça mandamentos sobre festas, primícias, sábados e sobre não adorar outros deuses. O rosto de Moisés. Quando Moisés desce do monte, seu rosto brilha, porque ele esteve com Deus. O povo tem medo de se aproximar. Então ele passa a usar um véu ao falar com o povo, mas tirava o véu quando falava com o Senhor. Deus dá novas oportunidades. Mesmo após o pecado do bezerro, Deus manda refazer as tábuas. Ele é um Deus de misericórdia e recomeço. Então acredite, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha feito coisas que não agradam a Deus, nós somos seres humanos, nós estamos vivendo num mundo caído. Muitas vezes a gente não tem acesso a tantas informações sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e Deus ele conhece o seu coração. Então, independente do que você tenha feito de errado, Deus ele pode sim te perdoar, desde que haja um verdadeiro arrependimento, né? Então, Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele perdoa os nossos pecados. O que Deus não quer, o que Deus não fica próximo, o que Deus não escuta, né? Ali a oração é a pessoa que não se arrepende dos pecados. Mas independente do que você tenha feito, de como foi o seu passado, Deus, ele pode sim te perdoar, desde que você se arrependa de coração. E você pode sim ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, muito feliz, né? Independente das coisas que você vá passar pela sua vida. A partir do momento que você se arrependa, você busque por santidade e você busque por Deus todos os dias. Conhecer a Deus é conhecer o seu caráter. Ele se revela como misericordioso, compassível e fiel, mas também é justo. Deus é amor, mas também é santo e não tolera o pecado. Então, muitas pessoas, elas vivem enganadas, né, em seu próprio entendimento. Muitas pessoas às vezes não querem ler a Bíblia, não querem saber mais de Deus, não querem buscar as coisas de Deus e elas querem viver sobre o seu próprio entendimento, mas o coração humano, ele é enganoso. E quando a gente vai pelo nosso coração, por mais que seja boa, né, a nossa atitude, nós estamos aí muito fácil, né, de cair e viver sobre engano, viver sobre vazio, viver uma vida vazia, porque na verdade você não vai estar fazendo o que agrada a Deus, porque você vai estar em desobediência, você vai estar confiando em seu próprio entendimento, quando na verdade nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E para a gente se encher do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele, obediência a Ele, né? Temor a Deus.
Aliança exige separação do pecado. Deus ordena que o povo não se misture com a idolatria das nações. Isso nos ensina que a santidade significa viver separado do que afasta nós dele, né? E muitas vezes a sua idolatria está num vício, numa mentira, num hábito, num costume seu, né? Então devemos vigiar, pois a nossa prioridade tem que ser Deus. A glória de Deus transforma. O rosto de Moisés brilhou, porque ele esteve na presença de Deus. Quem busca intimidade com o Senhor também reflete a sua luz no modo de viver. E quantas pessoas não são transformadas quando elas começam verdadeiramente a buscar a Deus? E só Deus pode fazer isso, né, gente? Transformar o ser humano. Obediência prática importa. Deus reforça mandamentos sobre descanso, adoração e entrega. Fé não é só sentimento, mas é prática diária, tá bom? Então, Êxodo 34 mostra que Deus perdoa, renova a aliança e transforma quem anda em sua presença, mas ele também exige santidade e fidelidade exclusivas. Tá bom? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode colocar aqui a sua dúvida, que eu irei responder você. Então, vamos lá. Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. E essa Bíblia que eu leio, gente, ela é muito fácil o entendimento. E isso pode te ajudar muito, tá bom? Ela é a versão NTLH. Ela é uma versão de fácil entendimento, de uma linguagem dos dias de hoje. Então, só da gente ler, a gente consegue entender muito mais fácil. Então, é importante que você leia a Bíblia diariamente e você leia com calma, você leia com o Espírito, para você de fato aí conseguir entender, tá bom? Oi. É verdade, temos que aprender a viver a palavra de Deus, porque no mundo tá cheio de heresias, disse o Francisco. Verdade. Como é verdade, por mais que sejamos de Deus, o maligno nunca vai deixar de nos tentar. Quando a gente se enche de Deus, quando a gente ora todos os dias, né? Pode vir sim as tentações, mas o nosso amor por Deus, ele fala muito mais alto. Afinal de contas, a gente não quer perder a companhia de Deus. E isso nos fortalece e faz a gente conseguir vencer o pecado. Lembrando que Deus é amor, mas é justiça também. É verdade. Marilene pede oração. Marilene, eu vou colocar aqui seu nome, Marilene.
Quem se mistura com os bodes acaba perdendo a essência de ovelhas. É verdade. Não queira estar no meio da multidão, queira estar no meio dos escolhidos. Exatamente. Muito bom dia, Dayana. Sem Deus nós não somos nada. Realmente, louvado seja Deus. É verdade, Cris. Petrônio, Elidiane. Eu vou colocar o nome de vocês aqui na oração, tá bom? A grande confusão é achar que negociam com Deus sua salvação. Entretanto, Deus conhece nossos corações. Ele sabe se a pessoa se arrepende verdadeiramente ou não, tal qual na cruz o bandido se arrependeu. Exatamente. Solon falou isso. E é muito verdade isso, né? Independente, né, do pecado que a pessoa ela cometeu, Deus, ele é misericordioso. Ele perdoa. Tem muitas pessoas que se acham boas pelo próprio entendimento, sendo que a própria Bíblia fala que as pessoas elas não vão para o céu, elas não vão ter a salvação pelas obras. Claro que é importante as obras, né? Mas nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E para Deus ter misericórdia da gente, nós devemos andar em santidade. Nós devemos andar agradando a Deus, né? Para Deus ter de fato misericórdia. Não adianta a gente ganhar o mundo, mas não agradar a Deus. Nós não somos deuses, né? Tipo, eu não posso, eu sou boa. Eu sou boa, eu faço bem, só que eu não tenho obediência a Deus. Deus, ele olha o nosso coração, né? Então, assim, fala, né, que o, o diabo, né, ele era um anjo que tinha muitos poderes, ele era um anjo que era muito, né, que ele poderia até ter feito muito, mas ele se rebeliou contra Deus. E na verdade, quando a gente tem esse comportamento de achar que só porque somos bons, por exemplo, aqui na Terra, né, nós vamos ter a salvação, isso é muita hipocrisia e a Bíblia não fala isso. Nós devemos sim ter amor ao próximo, fazer ao bem, mas nós devemos, acima de tudo, amar a Deus. E para a gente amar a Deus, a gente tem que viver em obediência. Nós temos que ter temor a Deus. Nós somos salvos pela misericórdia. Por mais que você se ache uma pessoa boa, você vai ter pecados. Somos falhos, né? Então nós somos salvos pela graça de Deus. E Cristo prometeu que ele estaria com Jesus, exatamente. Irmã Dayana, seria bom você colocar também uma enquete de acordo com o assunto da live, até para ajudar a saber quem está ligado. Ah, sim, eu vou fazer isso, gente. Vou me programar aqui, vou ver como que faz e vou fazer, tá bom? A salvação é mérito? E se não é mérito, por que a gente acha que o que fazemos mudaria algo? Essa é meio que a vertente calvanista, certo? A nossa salvação, ela é pela misericórdia de Deus, né? Como que a gente vai começar a fazer o que é certo? Não é dizendo exatamente sim para tudo, não é sendo bom aos olhos humanos, é seguindo a palavra de Deus.
quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a buscar entendimento, quando a gente começa a orar todos os dias, quando a gente começa a conversar com Deus todos os dias, nós vamos se enchendo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, junto com as nossas orações, nós vamos sendo guiados. Deus ele vai transformando, Deus ele vai dando sabedoria, ele vai dando direção. Nós não somos salvos pelas nossas atitudes simplesmente. Não adianta eu ser uma pessoa boa, eu ajudar muito o próximo, mas eu ter meu coração endurecido diante de Deus. Eu ter meu coração, por exemplo, endurecido com a palavra de Deus. Entende? Nós não somos salvos exclusivamente por méritos nossos, por coisas que a gente venha fazer. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E Deus ele salva quem ele quer. Está escrito aqui na Bíblia. Ele salva quem ele quer. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos ser obedientes, né? Nós devemos fazer o que agrada a Deus. E nós devemos buscar sem cessar, todos os dias. É dessa maneira que a gente consegue se encher, tá bom? Do Espírito Santo. Bom, gente, e a live de hoje foi essa, tá bom? Hoje eu consegui responder todos os comentários de vocês. E eu fico muito feliz por isso, tá? Quanto mais eu busco, menos eu me acho merecedor. Sim, nós somos falhos, não adianta a gente ficar pensando assim, que a gente é bonzinho, que a gente é bom, e sim, Deus é bom, mas Deus também, ele é justiça, né? Deus, ele é misericordioso, ele perdoa, mas nós não devemos se cegar pelo próprio entendimento. Nós devemos buscar pela palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, orar todos os dias, pedir para Deus ter misericórdia, né, da gente e seguir fazendo a vontade dele. E não somos mesmo merecedores, somos salvos pela misericórdia de Deus. As pessoas elas têm que entender isso. Muitas pessoas se cegam pelo próprio entendimento e o nosso coração, ele é enganoso, né? A Bíblia diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Ou seja, quem ama a Deus obedece e busca santidade. Está escrito em João 14, 21. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Está escrito em Provérbios 3, 5. Quem confia só em si mesmo ignora a vontade de Deus, né? E a Bíblia chama essa pessoa de tolo. Então, ajudar o próximo é bom, né? E isso agrada a Deus. Mas se a pessoa não busca conhecer a palavra, nem ter intimidade com Deus, ela está vivendo uma fé fraca, baseada em obras humanas. E como Jesus falou, muitos farão coisas boas, mas ele dirá: não vos conheço. Está escrito em Mateus 7, 22, 23. Então, resumindo, quem ama a Deus obedece e busca santificação. Quem vive só no meu jeito de ver é chamado de tolo pela Bíblia. Boas ações sem intimidade com Deus não substituem fé verdadeira. É como se você estivesse vivendo, né, querendo ser Deus, por exemplo, sendo que você não é. Então, assim, nós temos que buscar, né, por santidade.
Nós temos que buscar por misericórdia. Não adianta a gente viver no nosso próprio entendimento. A nossa vida, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, tá bom, gente? Então, gente, a live de hoje foi uma bênção. Eu amei estar aqui com vocês. E amanhã tem mais live, tá bom? Meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela sua palavra. Senhor, que nenhum coração venha voltar vazio dessa live. Proteja a todos, em nome de Jesus. Amém. E, gente, até amanhã. Fiquem todos com Deus e leiam a Bíblia, viu? Tchau, tchau.